Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 7. Dos crimes contra a família. Capítulo 1. Dos crimes contra o casamento. Bigamia. Art. 235. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 1º. Aquele que não sendo casado contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou se por outro motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Artigo 236. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgar a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Conhecimento prévio de impedimento. Artigo 237. Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Simulação de autoridade para a celebração de casamento. Artigo 238. Atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento, pena de detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Simulação de casamento. Artigo 239. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Pena de detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Adultério. Artigo 240. Revogado pela Lei 11.106 de 2005. Capítulo 2. Dos crimes contra o estado de filiação. Registro de nascimento inexistente. Artigo 241. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Artigo 242. Dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena de detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Sonegação de estado de filiação. Artigo 243. Deixar em asilo de expostos, outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação, atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar o direito inerente ao estado civil. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Capítulo 3 dos crimes contra a assistência familiar.
Abandono material, artigo 244. Deixar-se justa causa de prover assistência do cônjuge ou de filho menor de 8 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar-se justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa de 1 ou a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia, judicialmente acordada, fixada ou majorada. Entrega de filho menor à pessoa inidônea. Artigo 245. Entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão se o agente pratica delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. Parágrafo 2º. Incorre também na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior com o fito de obter lucro. Abandono intelectual, artigo 246, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Artigo 247. Permitir a alguém que, menor de 18 anos, sujeito a seu poder, confiado à sua guarda ou vigilância. Inciso 1. Frequente casa de jogo ou mal afamada ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Inciso 2. Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor ou participe de representação de igual natureza. Inciso 3. Resida ou trabalhe em casa de prostituição. Inciso 4. Mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Capítulo 4 dos crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela. Induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. Artigo 248. Induzir menor de 18 anos ou interdito a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial. Confiar a outra em se honra do pai, do tutor ou do curador, algum menor de 18 anos, o interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração de incapazes. Artigo 249. Subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem, sob a guarda em virtude de lei ou ordem judicial. Pena de detenção de 2 meses a 2 anos se o fato não constitui elemento de outro crime. Parágrafo 1º. O fato de ser o agente, pai ou tutor do menor ou curador do interdito não exime de pena se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. Parágrafo 2º. No caso de restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu maus tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar a pena.